E boa noite, sejam bem-vindos à a nossa aula inaugural do nosso curso de aprimoramento em fotobiomodulação. É um prazer ter sempre vocês aqui prestigiando a Fonotrade, principalmente essas nossas professoras que estão conosco já há muito tempo. Essa é a nossa equipe maravilhosa, é a nossa equipe de professores que acompanham a Fonotrade já há algum tempo. Nosso curso de fotobiomodulação, eu acho que está na 8ª edição ou mais. É, é um curso que tem uma tradição muito grande, principalmente por causa das professoras, por causa da expertise de cada uma, de cada profissional que atua em cada área que ministra o seu módulo. Então, esse é o nosso diferencial. O aprimoramento em fotobiomodulação, ele tem professores especialistas em cada área de interesse. E nós vamos iniciar, eu vou fazer uma apresentação rápida, porque ninguém quer perder tempo e quer já ouvir o que elas têm para falar. E vou começar com a Adriana Chapochnik, que é a... Se alguém tem um compromisso e uma responsabilidade por esse curso estar acontecendo, é a nossa querida Adriana, que é fisioterapeuta e que esteve conosco desde o início da primeira edição. Na verdade, ela deu o primeiro curso, somente ela, e a partir daí nós somamos um grupo de professores que atuam nessa área e que trazem o seu conhecimento para aprofundar ainda mais a nossa prática profissional. Então, a Adriana é fisioterapeuta e com ela nós teremos, eu vou passar rapidamente nos tópicos do nosso curso, nós falaremos sobre as bases da fotobiomodulação, ILIB, traremos as práticas integrativas e a auriculoterapia. Com a Ana, eu vou falar a sequência que está em ordem alfabética, mas não o que vai acontecer nos módulos, tá bom? Ana Carolina Busch é fonoaudióloga e vai trazer para a gente um conhecimento em relação aos transtornos motores da fala. Ano passado, nós introduzimos esse conteúdo no nosso curso e foi, assim, uma grata satisfação. A Júlia Macedo não pôde estar aqui, porque, como a Paty falou e a Adriana, ela está na sua atividade, essa época do ano é onde, quando ela mais trabalha na questão do carnaval, a gente vai trazer tanto o conceito de voz nas áreas de patologia, mas também canto na área profissional. A gente tem uma dobradinha de Luciana, e a Luciana Paz e a Luciane Soares, que trazem o conteúdo importante na nossa prática de laser na área de disfagia. A Lu Soares traz toda a parte científica, a comprovação, traz o conteúdo teórico e que vai embasar o nosso trabalho. E a Lupai vai trazer para a gente essa prática tão importante que faz um diferencial grande no resultado do nosso trabalho. A Lupaz também vai trazer o conteúdo de oncologia e disfagia infantil. E, juntamente com a Tatiana Chaves, ela vai também trazer o conteúdo de estimulação transcraniana. A gente tem a preocupação, a Tatiana vai trazer esse conteúdo científico, artigos e toda essa parte teórica, e a Lu vai trazer toda a parte prática do nosso trabalho. Patrícia Faro, especialista em motricidade orofacial, traz toda a prática dessa área, com DTM, estética facial. E Vanessa Mufron traz o conteúdo de amamentação. Esse ano, como sempre eu faço, trago inovações. Esse ano a gente introduziu alterações auditivas e a gente vai trazer o tema de zumbido, que tem sido também uma forte demanda do profissional e a gente acabou introduzindo na nossa programação. A aula de hoje traz como tema como
a fotobiomodulação otimiza os resultados terapêuticos. E aqui nós temos a nossa equipe, que está representando o grupo de professores, para ministrar a nossa aula de hoje e trazer para vocês, desmistificar um pouco todo esse trabalho que é feito. Então, eu vou convidar, inicialmente eu fiz uma apresentação rápida dos temas, eu vou convidar a Adriana para iniciar a nossa aula de hoje. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela grande? Tudo ok? Tá certinho? Então tá bom. Boa noite. Muito gratificante estar com vocês. Meu nome é Adriana Chapochinic, como a Alegria falou, eu sou fisioterapeuta, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doc em biofotônica, que é a ciência que estuda a luz. Publico bastante artigo científico, também faço parte de alguns capítulos de livros, tenho um olhar extremamente multiprofissional e integrativo, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa questão da ciência, mas uma ciência que se usa na clínica. Quando a gente fala em fotobiomodulação, nós falamos sobre aparelhos que emitem fótons dentro de algumas características, de alguns conceitos, né? Fotofísicos, por exemplo, também fotoquímicos, que trazem uma resposta fotobiológica. Então, o que significa tudo isso para vocês? Significa que eu tenho lasers e LED hoje atuando na clínica. Nós temos uma terapia, o ILIB, que agrega resultados também no nosso tratamento local. Além de tudo isso, eu tenho a possibilidade de trabalhar com aparelhos de clusters maiores que vão dar otimização, resultados mais rápidos, tudo isso com potência, comprimento de onda, energia e algumas frequências também. Hoje nós temos muitas possibilidades de trabalhar com fotobiomodulação dentro de um terreno biológico. Então, como que isso vai funcionar para vocês na clínica? Vai ter que ter uma fotofísica, eu vou ter que entender toda essa dosimetria, esses parâmetros dosimétricos, para ter assertividade no meu prognóstico. Quando eu tenho essa dosimetria assertiva, eu jogo para uma fotofísica. Então, olha só, eu estou usando uma medicação. O que é uma medicação pela Organização Mundial da Saúde? Uso de um remédio que tem os seus efeitos colaterais, comprometem sistemas e recursos terapêuticos. Nós vamos usar os recursos terapêuticos fotobiomoduladores. Então, eu vou ter aí uma farmacocinética, mas com o nome de spin cinética. Eu vou ter uma dosimetria, um comprimento de onda, uma energia, uma potência, uma entrega monocromática, não monocromática, colimada ou não colimada, tendo uma resposta química no nosso organismo. Automaticamente eu vou ter um acesso biológico. Então, tudo isso é ciência e tudo isso existe. Quando a gente fala de fotobiomodulação, algumas pessoas ainda têm aquela pergunta: isso tem evidência científica? Como é que é? É uma luz? É uma entrega? Olha só, pessoal, na última procura que eu fiz para montar essa aula inaugural para vocês, nós temos 107.314 resultados já publicados numa plataforma PubMed, que ela é muito importante. Professora, meu negócio é clínica, meu negócio não é plataforma, não é mundo acadêmico, mas quando você vai apresentar esse recurso, muitas vezes em equipe multiprofissional, você tem que saber que existe evidência científica, que isso é comprovado, que o recurso ele vem desde 1946 até 2024 crescendo. Olha só essa curva, como ele cresce. E, além de tudo isso, nós temos, dentro da fonoaudiologia, publicações. Nós encontramos aqui na PubMed, que ela é mais filtrada, mais centralizada, 6 resultados. Mas em outras plataformas, nós encontramos aí um crescimento muito significativo de publicações dentro da área da fonoaudiologia. E como é que isso acontece, então? Eu tenho um aparelho que tem uma potência. Essa potência
ela é caracterizada por mirivates que são terapêuticos. Então, jamais eu faço destruição de tecido, agressão de tecido, eu faço modulação, eu trago respostas. O que é modular um processo? É trazer a normalidade, trazer a fisiologia, tirar da fisiopatologia, porque em qualquer área, independente do recurso que você use, a sua anamnese e o seu conhecimento sobre a fisiopatologia prevalece. E o paciente, como ele quer ser tratado e como ele responde. Então, personalizar, individualizar, usar o recurso diante de uma anamnese assertiva, fazer um excelente diagnóstico. Comprimentos de onda dentro do espectro eletromagnético para a saúde. Então, às vezes, as pessoas distanciam um pouco da fotobiomodulação da nossa atualidade. Celular é entrega de fótons e nós usamos celular para tudo. Então, vocês precisam transportar a fotobiomodulação para a área da saúde, vendo que a energia, o fóton, ela existe diariamente no nosso ambiente, na nossa televisão, no nosso rádio, no nosso micro-ondas e no nosso celular, que ninguém larga mais, né? Esse espectro eletromagnético, ele tem características de atingir tecidos superficiais e tecidos profundos, que são muito bem destacados com comprimentos de ondas em nanômetros, vermelho e infravermelho, red e infrared, e também energia. Tá? Energia sempre é Joule, é resposta para um trabalho, então eu estou dando possibilidade para uma célula responder, estou dando trabalho, eu dou uma usina para essa célula. E dentro dessas possibilidades, eu tenho joules que têm campos pequenos. Então, eu vou fazer uma prática agregada ao meu recurso, aliás, agregada à minha área de expertise, que otimiza resultados excepcionais em pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque a tecnologia hoje, ela leva um aparelho a 100 miliwatts. Quanto mais potência, menor o tempo. Então, o tratamento é muito rápido. Isso é uma coisa que também você deve destacar no seu atendimento para o seu paciente, porque ele vai perguntar, mas é só isso? É tudo isso. Hoje nós temos 10 segundos com uma entrega efetiva, que antigamente a gente demorava 20 minutos. Então, tudo transformou. A tecnologia, ela está ao nosso favor. Além de tudo isso, eu tenho que entender como que esse terreno biológico responde. Eu pego uma luz, eu coloco toda uma dosimetria, eu entrego no meu tecido-alvo de tratamento, e esse tecido-alvo de tratamento, ele recebe pelos cromóforos, pelas células receptoras de luz. Então, os cromóforos, eles existem em todas as estruturas do nosso corpo. Tudo que você pensar no seu corpo, cabelo, músculo, osso, tudo tem cromóforo. Tecido sanguíneo, nós somos uma usina de cromóforos. E a partir daí, quando a gente tira esses tecidos e examina na lâmina, nós percebemos que há sim uma entrega dentro da célula, na mitocôndria, principalmente, liberando ATP, energia pura. Então, o que é essa foto para vocês? É simplesmente trazer uma semente plantada num terreno fértil. Se eu não tenho um terreno fértil, eu não consigo colocar uma semente, porque ela não vai florescer. Muitas vezes na clínica vocês veem protocolos, indicações que são sucesso terapêuticos, que funcionam com os seus pacientes, mas naquele paciente não está funcionando. Por quê? Porque ele tem um terreno biológico que não responde. Então, eu preparo o meu paciente para que ele responda a toda a minha técnica de expertise. E eu coloquei aqui algumas fotos para vocês do laser, né, que é um acrônimo que ele faz, que é uma luz amplificada, né, emitida por radiação, e ele é monocromático, não primado e coerente, aliás, então você tem foco, você entrega aonde você quer, isso é muito importante. Eu tenho seletividade de tratamento
Também hoje nós temos as possibilidades de otimizar em clusters maiores e também agregar, muitas vezes, vários aparelhos na terapêutica, tá bem? É o LED, né? Que ele pode ser em todos os comprimentos de onda ou também existem clusters com laser. Pessoal, existem também práticas diferentes, né? Atualizadas, onde eu posso ter respostas com tempos menores, como, por exemplo, ILIB intranasal, que vocês vão ver durante a formação de vocês. O que é o ILIB, né? O ILIB é a entrega de um fóton, não mais intravascular, ele é transcutâneo, no tecido sanguíneo, ele interage com as hemácias e ele combate os radicais livres produzindo sódio, superóxido dismutase. E como que acontece isso, gente? Acontece no controle de toda essa vida estressante e inflamatória que nós temos. Nós temos hábitos oxidativos, nós inflamamos e aí nós temos uma cascata de problemas, né? Que a gente pode corrigir, por exemplo, com o MAP, com o movimento, com a alimentação e com os pensamentos na sua saúde mental. Os efeitos você vai ter tanto local quanto na terapia livre, analgésico, cicatrização, a melhora da parte imunológica e anti-inflamatório. Contraindicações, pouquíssimas dentro dos agentes eletrofísicos, indolor, não invasivo, sem efeitos colaterais. Não devo usar no útero de uma gestante, numa neoplasia, numa região que está sob tratamento de ácido retinóico e isotretinoína, e LIB. Não devo fazer em gestantes, pacientes com arritmias graves, insuficiência cardíaca, neoplasias hematológicas, glaucoma não controlado. Então, gente, dentro dos agentes eletrofísicos, são pouquíssimas contraindicações. Vocês vão ter na clínica candidatos a usar fotobiomodulação e otimizar os seus resultados terapêuticos, tá? Não aplicar sobre tatuagem, porque ele transfigura aí parte de recepção de fótons. Esses foram os artigos que eu me baseei aí para conversar aqui um pouquinho com vocês, não vou tomar mais o tempo. Se vocês quiserem me acompanhar na rede social, só dirigir aí, direcionar, aliás, a sua câmera para o QR Code, vocês já vão me encontrar lá no Insta, que tem muita informação sobre fotobiomodulação. Pessoal, muito obrigada. Tentei falar o mais rápido possível aí. Se ficou alguma dúvida, pode mandar lá no chat que eu vou respondendo para não atrapalhar a aula das nossas queridas parceiras aí no curso. Agora, quem que vai falar? Alegra? Agora é a Paty. Isso. Agora a Patrícia. Patrícia vai falar. Então, eu vou interromper o compartilhamento. Ok, foi. Dúvidas, pessoal? Escrevam lá no chat que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Paty, abre o áudio. Olá! O que falar depois da mestra? Por quê? Porque a Adriana foi minha mestra. Ela, graças a Deus, me ajudou a cuidar do meu pai. Então, sou eternamente grata, porque ela realmente ajudou no momento onde eu não queria pegar o laser, lembra disso? Né? E a gente eu fui forçada a entrar nessa área do laser, e daí minha grande amiga Lu, também Soares aqui, peguei um momento onde nossa amiga em comum, a mãe estava com problema com relação à paralisia facial. Eu atuei com ela logo na primeira semana, no primeiro momento, e tinha que dar aula fora do Brasil. Daí eu falei, Lu, vem aqui, trata dela. Daí eu falei assim, ai, pá, não. Então, do mesmo jeito que a Adriana me colocou na fotobiomodulação, A Paty me empurrou. eu empurrei, porque a fotobiomodulação é assim. Lógico que nós devemos, né, ter toda a responsabilidade, fazer inúmeros cursos. Eu já perdi as contas de tantos cursos que fiz, e assim, e quero fazer mais. Então, isso diz o seguinte, que essa é uma área em constante evolução. O que eu posso garantir a vocês, que eu fiz aqui alguns slides, porque não dá para falar
tudo, né, em 15 minutos, que eu parei de ver o tempo aqui, que é o seguinte: é muito interessante você ter a oportunidade de trabalhar com laser, uma vez que você já trabalhou sem ele. Por que que eu digo isso? Porque é diferente. Ah, eu nunca trabalhei com nada, trabalhei com laser, deu resultado. Ótimo, maravilhoso. Agora, a gente que já trabalhou lá no passado com paralisia facial, com cirurgia ortognática, com os pacientes com aparelhos ortodônticos, ortopédicos, enfim, já trabalhamos com pacientes roncadores, trabalhamos com pacientes com cirurgia ortognática, eu já falei, sensibilidade, né? Hipersensibilidade, ou a falta de, na época do Covid, trabalhei bastante com isso, você vê o quanto que nós devemos nos atualizar enquanto tecnologia. O que tem que deixar claro é que o laser não é terapia. A fotobiomodulação não é terapia, guardem isso. Existe um ser humano por detrás disso, que, como a professora Adriana bem falou, nós devemos fazer aí toda a avaliação e anamnese, a base biológica de cada um é completamente diferente, então nós temos sempre um norte para atuar, mas eu falo que sempre a escuta é a que está assim mais em alta e que eu acho que geralmente nós não o fazemos de forma adequada. Por que que eu digo que a fotobiomodulação não é a terapia? A fotomodulação ela veio para potencializar a sua terapia fonoaudiológica, que deverá conter nessa terapia exercícios miofuncionais e função do sistema estomatognático, porque, caso contrário, você será um aplicador de fotomodulação, que eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui deseja isso. Então, o nosso objetivo, enquanto professores, eu falo em nome de todos, porque acabo conhecendo e vendo a aula, quando a gente não vê a aula é porque a gente está trabalhando, né? Então, a gente vê a aula depois, e eu falo assim, que essa turma é uma turma muito bacana no seguinte sentido: nós queremos fazer com que vocês pensem, e o pensar, o interpretar, o saber o porquê vai usar, vai potencializar os seus resultados. Porque o laser, vou te dizer uma coisa, parece que você tem um poder. Você tem um poder. O laser, fiz um machucado, laser. Estou com uma afta, laser. Não sei o que lá, laser. Quando você faz o curso, você sai sim, achando que você é a pessoa mais poderosa do mundo. E lembre-se, você só pode ser poderoso com seus pares, né? O seu paciente ele não está lá para tentativa e erro. É necessário muito estudo, é necessário muita reflexão, é necessário entender o que o seu paciente está querendo, porque nem sempre o que ele está verbalizando é o que ele está desejando, e entregar para ele o melhor que você possa. Então, deixamos claro que uma anamnese, uma avaliação, terapia fonoaudiológica se faz super necessária para você tirar o melhor proveito deste recurso maravilhoso, né? Eu sou apaixonada, tenho meus 3, já vou pedir aqui para a Adriana, porque eu quero fazer o curso dela, não está sabendo, por isso que eu te pedi, que eu quero fazer junto com uma amiga minha, com a Tatiana, que falou, Patrícia, vamos fazer o curso da Adriana? Eu falei, vamos, vamos. Vou fazer de novo o curso da Adriana. Agora, mas eu vou fazer, por quê? A gente sempre tem várias etapas na vida e o aprendizado ele é constante. E quando você achar que está sabendo, cuidado, porque você vai errar feio. Por isso que eu acredito muito no aprendizado constante. Vocês vão fazer esse aperfeiçoamento, que ele é, de fato, na minha opinião, muito completo e maravilhoso. Ele atende às necessidades dos fonoaudiólogos nas diversas áreas, mas vocês vão precisar estudar sempre. Olha quantos artigos, quando ela falou 10 mil, eu quase infartei. Falei, ai, já não li tudo, meu Deus do céu, já estou nervosa, né? Porque tem muita coisa que vai aparecer por aí. O que que eu fiz, né? 107.000. Não vou dar conta, veja bem, não vou dar conta, já estou nervosa aqui. Então, a gente sempre busca, em todas as aulas, atualizar, né? Trazer o que tem de mais atual, não só em termos de
aplicação, mas também de pacientes, porque senão a gente fica mostrando os pacientes lá de trás, né? E o que eu fiz aqui, que eu sei que o povo é curioso, foi um pupurri, vai, um pouquinho de paralisia facial, um pouquinho de cirurgia ortognática, para vocês entenderem a possibilidade do laser. Alegra, quando der meu tempo, você fala, deu, e aí eu me viro aqui, tá bom? Pode ser? Possível para você. Não, me para porque eu tenho um problema, né? Eu engato aqui numa e fico. O laser veio para me ajudar demais, demais aonde? No trajeto do ramo facial que eu já fazia, isso aqui é um paciente de cirurgia ortognática, mas eu não conseguia um resultado contínuo. O laser, ele te dá um resultado contínuo, ou seja, a cada terapia vai ficando melhor. O que eu fazia era pontual. Então, eu tinha que tirar o edema do paciente, eu tinha que melhorar o sorriso dele, eu tinha que dar mobilidade para esse rosto, e o laser me deu esta possibilidade, não só na luz vermelha, como na infravermelha, e também nesses estudos maravilhosos que a gente tem com relação ao JAWS. Por que eu falo que nós temos que entender a queixa do nosso paciente? Esse paciente, eu trago ele logo de cara, que é o Vinícius, que ele falava, eu era muito mais bonito antes. Aí eu falei assim, sério? Aí eu guardei a foto dele bonito antes, né, que era essa. E aí eu esperei um momento em que ele estava trabalhando, sei que ele está trabalhando, falei assim, Vinícius, manda uma foto sua agora. Para daí na próxima terapia, isso já era a segunda, terceira terapia, eu falei assim, e aí, qual que é bonito? Essa? Ele ainda achava que era essa aqui, ó. Eu falei, caramba, como é difícil. Por quê? Numa cirurgia ortognática, o seu cérebro só vai entender que esse rosto te pertence. Na verdade, são hábitos, né? São mudanças que você tem após 6 meses no mínimo. Então, tem muito tempo, porque hoje, graças a Deus e ao bom laser, né, fotobiomodulação, nós conseguimos aí dar alta para o paciente entre 6 e 8 sessões, né, de laser terapia. E aí eu vou mostrando mais alguns casos onde eu posso trabalhar com o laser e me dar esta possibilidade de melhorar a sensibilidade do paciente. E essa sensibilidade, ela pode acontecer nesse terço onde eu estou mostrando com o meu cursor, ele pode acontecer em língua, falta de sensibilidade na língua, ele vai ter a falta de sensibilidade também em palato, até que nós possamos chegar em algo que ele vai ter uma condição de... a sensibilidade ajuda a você melhorar o movimento. E nada mais é do que você pensar também, apesar de que em cirurgia ortognática você pode ter uma visão mais específica, tudo visa movimento. E se visa movimento, eu tenho que entender, né, o trajeto do nervo facial e a sua parte sensitiva e motora, porque aí você vai tirar o melhor da fotobiomodulação para os seus pacientes. Por isso que eu falo que tem o lado, né, da fonoaudiologia. Aí passamos um tempo com o Vinícius, até que ele falou assim, ah, agora eu estou mais bonito mesmo. Quando ele tirou o aparelho, né? Aí teve a pandemia, ele fez essa meleca no cabelo, né? Daí o cabelo demorou para crescer, ainda não cresceu, pode reparar, né? Então, assim, essas coisas acontecem. Essa daqui eu nem sei porque eu pus a faixa azul, porque eu tô direto com ela e tal. Ela tinha uma simetria facial considerável. Por que que eu falo que eu tô com ela até hoje? A gente acabou tendo muita empatia e ela é a pessoa que eu vou toda sexta-feira para ser feliz. Ela faz o quê? Drenagem linfática. Perfeito. E com o laser, eu aprendi, lógico, que foi com a professora Adriana mesmo e com os outros profissionais, mas eu acho que foi, acho não, né? Tenho certeza que foi com a Adriana. Rede ganglionar. E a rede ganglionar, ela é de extrema importância para
você liberar esses gânglios e diminuir o edema, o que vai proporcionar a você melhor movimentação dos músculos da mímica facial, bem como os músculos de véu palatino, lá que a gente vai falar depois, né? Língua, dorso, tal, numa questão de ronco. Então, vejam, nós temos pacientes que já saem da cirurgia com o rosto que nunca mais vão ter que fazer a cirurgia, tem outros que era uma cirurgia mais complexa e ainda vai precisar de algo a se fazer aqui. Tem pessoas que, homem é muito legal, homem tem fome, homem come. É a melhor coisa do mundo. Então, ele sai da cirurgia falando, quando que eu vou comer? Eu falo, espera só um pouquinho, né? A mulher fala assim, eu já posso comer depois de um mês. Isso faz com que todo o nosso trabalho tenha vá mais tempo ou menos tempo. Então, eu tenho a base biológica e eu tenho medo. E isso tudo junto com a sua conduta, né, com relação à fotobiomodulação, vai trazer o sucesso terapêutico e o tempo mesmo do tratamento. Aqui nós temos erros, né? Erros cirúrgicos. Então, depois a gente pode falar sobre isso. A pessoa era essa, saiu assim, ficou com uma extrema depressão. Aí o sorriso dela é esse. Então, eu só quero que vocês separem no nariz. Olha a ponta do nariz no sorriso. Olha a ponta do nariz no sorriso e olha como ficou. Ela está muito feliz. E eu fiquei muito feliz porque ela está muito feliz. Porque ela já tinha feito aqui, né, nessa foto, 3 cirurgias ortognáticas, né? Não deram muito certo devido a várias questões. Então, você vai pegar também erros cirúrgicos e que você tem que ser extremamente profissional. Jamais falar do outro profissional. Oi, pessoal. Desculpa, o outro profissional, ele veio para fazer o certo. De repente deu errado, mas ninguém vai pegar o outro para errar. Eu nunca vi isso. Eu vou fazer uma cirurgia hoje para errar. Eba, que delícia. Né? Não existe isso. Então, a nossa função é ser sempre muito humilde, entrar em contato com os profissionais para poder dar ao nosso paciente o que há de melhor em termos de fotobiomodulação e de recuperação desses movimentos da face e das funções do sistema estomatognático. Esse paciente eu gosto de mostrar, e eu juro que eu paro aqui por ele se precisar, mas é que ele fala do laser. E ele foi um dos meus primeiros pacientes, uma pessoa super fofa. Eu não quero dar spoiler, eu quero que vocês escutem ele falando o que é o laser. Hemiplegia total, ele acometeu depois de 3 dias, mas acho que ele conta aqui. A mulher, ela está contando, peraí, a esposa dele está falando, quem tiver com áudio, fecha ele para mim, por favor, fecha o áudio. Obrigada. A esposa dele está falando o que ele tem que fazer. Eu quero só que vocês olhem lá atrás, um jogo de garrafas, tá? E verifiquem também toda a postura dele, qual é o lado bom, qual é o lado comprometido. Aqui a gente já está falando de paralisia facial e voltamos a falar da necessidade do conhecimento de fisiologia. Né? Vamos lá. Deixa eu falar para vocês. No dia 19 de setembro, eu sofri um AVC isquêmico. E aí, depois eu voltei para casa, tudo direitinho, e após 3 dias, eu comecei a fazer fono com a Patrícia. E que, nossa, foi maravilhoso. Foram 4 sessões que eu estive com ela. Ela me forneceu o material para mim fazer os exercícios em casa, onde eu me esforcei, me esforcei para fazer todos. E ela também utilizou um raio laser em mim
aqui na face, tá? Que isso daí também que também me ajudou bastante. É muito interessante isso, porque a gente explica para o paciente o que vai fazer nele, e de repente ele fala, mas eu deixei, apresentei até no congresso de fotobiomodulação. E o que é mais interessante do laser, isso que eu acho o máximo do laser. Depois de um ano, olha ele aqui. Eu quero saber como é que está meu paciente depois de um ano. Hoje, então, gente, dia 19 de 9. Um dia normal, não para mim. Hoje, está fazendo um ano que eu tive o AVC. E eu não poderia deixar de agradecer toda a ajuda, atenção e carinho que teve comigo. Você é muito especial. Obrigado por tudo. Um beijo. Tchau, tchau. Vocês viram que ele deu o beijo com a mão da hemiplegia, né? E aí você fala assim, ele tem irmão gêmeo, tá? Depois eu conto detalhes aqui, mas para mostrar como que o laser, lógico, a gente dá um gás para o paciente, mas ele perceber que já está tendo mudança no rosto dele quando ele sai do consultório. Gente, é a coisa mais linda. Fiz na Alegre, ela sabe muito bem o que que é isso, é uma sensação que ninguém tira de você, né? Então, os pacientes com paralisia facial, que eu já acabo, quero mostrar só uma criança, eles vêm desta forma aqui e saem assim, e depois de um ano vem fazer botox ou qualquer coisa, tal, com a dermato, que também trabalha comigo, só para ficar mais bonito, tal, e tá assim, eu falo, que legal, né? Você mexer com autoestima, e a gente devolve, gente, sorrisos. Porém, dentro de toda essa devolução de sorrisos, de melhora, você pode chegar num momento aonde o seu paciente resolve fazer procedimentos estéticos, e aí você tinha dado alta para ele de um jeito, e ele aparece de outro depois de um ano. Aí eu falo, qual que é a melhor coisa? Porque o laser, você entendendo toda esse processo da fotobiomodulação, você consegue reverter procedimentos estéticos inadequados, que hoje é uma das coisas que eu acabo fazendo mais, né? Então, é só para dar aí um gostinho para vocês e entender que mesmo que a gente, eu sempre fico conversando com o paciente, tá? Mesmo que a gente trabalhe com o paciente, vão ter pessoas que não vão dar o mesmo resultado, que é como eu vou finalizar o nosso curso hoje. Nosso curso não, nossa aula inaugural. Só para vocês ouvirem aqui um pouquinho. Ah, não veio o som, né? Acho que eu tirei. Porque eu Qual tava... é o nosso trabalho aqui? Ah, sou É eu aqui organizar falando. mesmo. Aqui eu estava falando isso. Ele está totalmente desorganizado. Depois placa aqui também, né? Isso, tem uma aí embaixo também. Olha só, provoque seu paciente. Ele vai estar deitado. Vamos fazer ele falar, porque o paciente não pode ser Qual é o passivo. nosso trabalho? Isso é importante. Aqui está a Maria, coisa mais linda, paralisia facial congênita. Ela já tinha passado por tudo que vocês podem imaginar, sempre ninguém dando um diagnóstico fechado, até que a mãe chegou até mim por conta de, né, de todos esses processos que a gente tem com aluno, enfim, tal. Eu falei assim, olha, tudo é uma caixinha de surpresas. E aqui eu gosto de mostrar isso, porque a Maria está cada vez melhor. Então, só para vocês verem como ela era, né? E olha o sorrisinho dela. A gente ainda tem dificuldades nesse sorriso, mas veja, a mãe dela é maravilhosa e fotógrafa. A expectativa dessa família para essa criança, ela era alta, mas graças a Deus eles são muito católicos, né? Acho que evangélicos, e eles entendem que foi uma bênção. E a cada conquista da Maria, eles entendem como mais um passo vencido. Então, veja bem, nós falamos de diversos casos,
e tudo chega sempre no mesmo propósito: você dar o melhor para o seu paciente e fazer com que ele acredite que é possível sim melhorar, desde que exista uma proposta terapêutica e o uso de recursos como a fotobiomodulação realizados de forma adequada. Consegui? Muito bem. Era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigada. Bom, agora vou convidar a Luciano Paes para dar continuidade. E sempre lembrando que esse nosso curso, ele foi sendo construído aos poucos, na medida que a gente foi percebendo a necessidade da atuação do profissional. E cada uma dessas professoras, na verdade, trouxe a sua contribuição ímpar, né? Cada uma traz a sua experiência e a sua forma de atuar, mostrando a importância desse trabalho auxiliar, né? Do laser junto com a sua prática. É fundamental a gente ressaltar que a prática desse nosso profissional, desse nosso professor, é que é determinante para o sucesso da terapia. A gente viu isso agora na explanação da Patrícia, porque laser, como ela mesma falou, ou como a Adriana falou, é sempre complementar, mas a gente tem a preocupação nesse curso de trazer também toda a prática fonoaudiológica. Isso é fundamental. Isso que a gente faz sempre questão de frisar em cada vez que a gente inicia o curso, cada vez que a gente inicia a aula, é importante que a gente traga as técnicas fonoaudiológicas, nossa atuação fonoaudiológica. Lu, agora é com você. Trazer a sua experiência. Olá, boa noite, pessoal. Obrigada por mais uma vez estar aqui junto, né? Junto com essa equipe maravilhosa. Não tenho palavras, porque assim, cada módulo a gente vai vendo, né? Cada curso a gente vai vendo que vai vindo mais professores, né? E cada vez a gente vai trazendo o quanto que o laser, né? A fotobiomodulação está crescendo na área da fonoaudiologia, né? Eu acredito que aqui nós começamos há bastante tempo aqui na fotobiomodulação e a gente achava que só vai trabalhar na parte de motricidade, orofacial, só dá para trabalhar em músculo, né, na área da fono, e hoje a gente vê o quanto que a gente consegue trazer de benefício para o nosso paciente. Hoje venho trazendo, né, um pouco da fotobiomodulação nos pacientes neurológicos. Acredito que minha área de atuação seja aí uns 85, 89, 90%, né, dos pacientes que eu atendo está dentro da parte neurológica. Tenho aí alguns que eu pego também de cirurgia ortognática, cabeça e pescoço, e aí porque sempre trabalhei dentro de hospital. Então, agora em outubro, acabei saindo um pouco de dentro do hospital, indo mais para atendimento. Sou Luciana Paes Torres, para quem não me conhece, minha formação é na área hospitalar, na disfagia, tanto com adulto quanto infantil. É, Trabalho muito na disfagia, trabalho na parte mais aguda, né, do paciente, e depois eu fui vendo o que eu poderia potencializar nesse paciente quando já vai de alta na área, quando já vai se tornando crônico, né, e o quanto que ele precisa do nosso apoio e da otimização dos resultados. Tem um curso de especialização, né, em laser terapia, agora entrando em neurofeedback, mapeamento neurológico, porque o laser foi me levando para essa área, né? A fotobiomodulação foi mostrando que cada vez mais a gente tem que saber o que está fazendo. Então, assim, estudos novos vêm chegando, com isso, muitas outras tecnologias a gente vai vendo que vai completando a nossa atuação e nunca esquecer, né, como a Paty falou, da nossa terapia convencional, porque tudo uma terapia adjuvante, ele vem sempre potencializando. Eu trouxe bastante isso quando eu pensei e comecei a procurar, né, eu venho de uma formação
de um tempo de morar fora, né, em Costa Rica, América Central, e lá é muito norte-americano, assim, muito um pensamento norte-americano, e já tinha na fonoaudiologia, que lá é terapia de linguagem e audiologia, já tinha muitas tecnologias lá sendo aplicadas. Então, a eletroestimulação, antes do Brasil, lá já estava a eletroestimulação, bandagens, usando ultrassom, né, na área de terapia de linguagem. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei dentro de um hospital SUS, que assim, pessoas muito necessitadas. E aí, nesse hospital, tinha uma ala, né, que era só de pacientes neurológicos, aqueles pacientes de cardiovascular. Então, pacientes que tinham ali acontecido aquele AVC ali agudo. A gente conseguiu trabalhar muito bem, né, com a equipe, porque a gente foi junto fazendo os nossos POPs, nossos protocolos, e a gente conseguiu fazer com eles que na fase aguda a gente entrasse e otimizasse esse atendimento. E aí, com isso, eu comecei a buscar o que que eu posso trazer mais para esse paciente, né? Da onde eu consigo otimizar para esse paciente que já é tão carente, tão necessitado, que ele saia de alta o mais funcional possível, porque muitas vezes ele cai aí na rede, né, na rede de saúde, e não consegue uma base, não consegue um aporte, né, de terapia que o outro paciente, né, nosso particular ou de convênio consegue. Então, foi aí onde eu comecei a estudar a fotobiomodulação. No neurológico ainda era muito novo, né? E aí a gente vai vendo que, conforme eu fui trabalhando, a gente foi vendo as possibilidades de trabalhar com neurológico e foi vindo vários artigos. Eu acho que, igual as meninas, né, na área de disfagia, a gente fala assim: meu Deus, não tem um artigo na disfagia, né? Como que a gente vai trabalhar, né? Não, a gente começou a trabalhar tendo o raciocínio clínico e trazendo para a nossa realidade. E aí fomos trazendo a parte também científica, né? O como que eu posso mostrar, né, que é a prática baseada na evidência, né? Sempre a prática baseada na evidência. Mas às vezes veio a prática e depois a evidência, né? Na fonoaudiologia, se a gente for ver a fotobiomodulação, nós estamos engatinhando, enquanto outras áreas, né, já estavam aí na ativa, e a gente veio pegando aí a rabeira, né, pegando os artigos deles e trazendo para a nossa atividade, para a nossa realidade. Então, o porquê que eu trouxe, né? Como que a fotobiomodulação, né, pode potencializar o paciente neurológico? Porque hoje eu acho que o porquê que nós, da parte neurológica, né, a gente vê tantos resultados, né? O porquê que a gente foi tanto para a parte da fotobiomodulação? Porque hoje nosso olhar é um olhar integrado. A gente não pode pensar na consequência que aconteceu toda a parte neurológica do paciente, né? Como antes, eu tenho 29 anos de formada, então a gente fala que a gente tirava leite de pedra, né? Porque a gente ia ali só com a terapia manual, trabalhando lá na ponta, né? Na boca, trabalhando a parte de disfagia, a parte de musculatura, e aí a gente não conseguia potencializar tanto a parte neurológica e tanto a parte integral desse paciente. Com a fotobiomodulação, ele veio trazer isso. A gente prepara esse paciente para receber a nossa terapia. Então, a gente sempre vai pensar assim, como eu vou trabalhar com esse paciente, sempre com o raciocínio da parte da fonoaudiologia, né? Qual é meu objetivo fonoaudiológico para eu ir buscando, né, o que eu preciso desse paciente para otimizar essa disfagia, para potencializar, não é minha área, né, mas a área da fala e linguagem, como eu posso otimizar essa criança, né? Como que eu posso ter um resultado e trazer esse paciente ou permanecer com mais qualidade de vida. A fotobiomodulação trouxe isso para o nosso paciente neurológico, a qualidade de vida. Para o nosso paciente paliativo, qualidade de vida. O que antes, muitas vezes, eles olhavam e falavam, não tem mais o que fazer. O que que nós temos para fazer para esse paciente?
qualidade de vida. O nosso paciente, às vezes, de cabeça e pescoço, às vezes a gente vem trazer um conforto para ele, né? Então, a fotobiomodulação nos ajudou nisso. Então, eu não posso ir lá e olhar apenas para a consequência de uma lesão, ou só, esse paciente veio com uma ressonância e está com uma lesão em fronto parietal, ou está com uma lesão em tronco, né? Eu tenho que ver o quê? O que eu preciso otimizar para fazer essas conexões no meu paciente? Então, a gente vai vendo que tem as etapas aí do processo terapêutico, e o que a gente precisa ver, né? É uma boa avaliação, fundamental sempre, o planejamento, né? Ver o que eu vou fazer para otimizar a minha área de trabalho. Nunca perder o foco, né, da área de trabalho. Quando a gente começa a ir para esses pacientes neurológicos, começam a vir várias solicitações da família, do paciente, de outras áreas, porque ele tem uma dificuldade multi, né? De todas as áreas, físio, fono, TO, psicológica, e aí começam a vir e a gente às vezes quer abraçar esse paciente, só que a gente tem que lembrar o quê? Que a fotobiomodulação, ele vem potencializando a nossa terapia convencional. Se a gente começa a fazer estímulo pensando que está ajudando em outra área, a gente não vai ter o resultado, porque ele vem potencializar, ele é um adjuvante no trabalho das terapias. Então, sempre que eu vou dar uma aula, independente se é para fono ou às vezes um treinamento, é isso que a gente sempre tem que levar. Às vezes eu acabo ficando chateada, assim, às vezes eu vou e assumo um paciente que era de outra terapeuta, e aí a família fala, vinha e só fazia laser. E aí eu falo, meu Deus, né? A gente acaba, quando a gente só vai e faz o laser sem a nossa terapia, a gente acaba não tendo resultado. E aí o que acaba falando? O laser não tem resultado, aquela luz não vai fazer o efeito, mas não é que não tem o resultado. Nós não trabalhamos da maneira correta. Então, não é só ir lá e pegar os protocolos em aplicativos e replicar. A gente tem que ter o raciocínio clínico para cada caso, porque a gente precisa trabalhar lá na origem para ter resultado no pontual. E aí a gente vai ver que tipo de intervenção eu vou fazer, né? E como eu vou otimizar essa intervenção. Quais as abordagens? Sempre a convencional, e que recursos terapêuticos eu vou utilizar? E o laser, ele sempre vai, a fotobiomodulação, ele sempre vai preparar o terreno, mesmo que eu for utilizar outros recursos, além da fotobiomodulação, além do estímulo convencional. E aí, realizar esse estímulo sempre da maneira correta, sempre utilizando o raciocínio clínico, porque quando a gente tem um bom raciocínio clínico em cada paciente, né, em cada caso, a gente vai conseguir ter um resultado. E paciente neurológico fala, às vezes me manda uma mensagem, eu preciso fazer uma fotobiomodulação num paciente de Parkinson. E aí eu pergunto, mas o que você quer trabalhar com ele? Qual é a dificuldade do seu paciente? Porque a gente não trabalha a patologia, né? Vai no médico, toma um Prolopa. Não, não é isso, laser. A gente vai trabalhar, o que a gente vai trabalhar na parte terapêutica. Esse paciente tem uma dificuldade na fonação, uma dificuldade em tais músculos, eu vou entrar com tal terapia, e é aí que eu vou entrar com a fotobiomodulação. Então, a gente vai associando, né, os recursos e sempre levando que tudo tem que ter equilíbrio. Mesmo que eu vou entrar com a fotobiomodulação, o que é o principal? A nossa terapia convencional. Se nós somos um bom terapeuta, nós vamos saber trabalhar com esse recurso terapêutico da melhor maneira possível. Porque a gente sabe que o principal é a nossa terapia convencional. E quando eu preparo esse terreno biológico, eu preparo essa musculatura, eu preparo esse paciente, ele tem uma resposta muito melhor. Então, a gente tem que ser gentil com o corpo do nosso paciente, ser gentil com o nosso corpo. A gente não vai fazer uma superestimulação e, às vezes, esquecer da nossa terapia convencional. Então,
quando a gente entra, né, no paciente neurológico, como a gente vai cercando ele de todas as maneiras, a família às vezes liga, olha, a gente saiu aí da terapia ontem, hoje ele já está dormindo melhor, hoje ele já diminuiu os engasgos, as tosses, já se alimentou disso, daquilo, no outro dia ele já vê. E o que eu costumo dizer, né, que assim, mesmo que a gente trabalha com neurologia, né, com pacientes tão debilitados e que necessitam de tantos recursos, o nosso paciente entra de uma maneira e sai de outra maneira na mesma terapia. Porque essa é a magia, né, que a gente fala, o laser não é mágico, mas ele traz um resultado que muitas vezes a gente vê imediato, porque ele vai modular os processos que estão alterados naquele organismo. Então, o nosso paciente vem tão inflamado, tão alterado, que na ponta, quando a gente não trabalha com a fotobiomodulação, a gente fica ali fazendo exercício, estimulando, entrando com alimento, e a gente não tem resultado, porque nós não estabilizamos esse paciente para receber essa estimulação. A gente não preparou essa célula dessa estrutura para receber a estimulação. Então, os efeitos, né, terapêuticos da fotobiomodulação, como a Adri trouxe, né, ele tem os efeitos de analgesia. Nosso paciente, muitas vezes, né, ele não consegue deixar a gente trabalhar, fazer um alongamento, fazer manipulações nele por dor. Quando a gente trabalha e modula a analgesia desse paciente, a gente permite que diminua um pouco aquela dor naquela terapia, a gente consegue manipulá-lo melhor. Modula a inflamação, faz a regeneração das células nervosas. Então, se a gente pensar em célula, como a Patrícia trouxe, né, de periférica, que no caso de uma paralisia facial periférica, ou a gente pode pensar aí a nível do sistema nervoso central, quando a gente fala de transcraniana, a gente pode pensar no ILIB, quando a gente vai pensando que vai nas menores terminações nervosas levar essa otimização, modulação de edema, reparo tecidual e performance muscular, melhora o desempenho da nossa musculatura e do paciente. Então, as maneiras que a gente vai trabalhar com esse paciente, a gente pensa do laser sistêmico, né? Então, a laser terapia sistêmica ou ILIB, porque a gente vai organizar esse paciente sistemicamente, a laser terapia pontual, então seja no músculo, no nervo, na articulação, e a gente vai potencializando e preparando para a nossa terapia. E na laser terapia transcraniana, que acredito que veio aí a mais nova, né? E está trazendo tantos resultados, porque ela vai potencializar de modo do sistema nervoso central, que a gente vai trabalhar tanto, né? Em todas as terapias que a gente vai fazer, em várias áreas, não só no nosso paciente neurológico, quando a gente vai vendo o quanto que a gente pode potencializar na nossa terapia, no nosso paciente, o quanto que a gente consegue equilibrar modulações de sinapses, né, de melhora de proteção neuronal, mas sempre de maneira segura para esse paciente. Então, a gente vem trazendo todos os nossos cursos, né, muito embasamento teórico, né, muitos estudos, e o quanto que ele vem crescendo, a cada dia a gente vai vendo uma área a mais da fonoaudiologia, né, que vem utilizando da fotobiomodulação. Então, isso que eu trouxe para vocês hoje, né, é assim, quando a gente fala de fotobiomodulação, vocês vão ver aqui que todos os professores, né, a gente vai trazendo essa encantamento que a gente tem, né, com a fotobiomodulação, porque cada dia que o paciente sai do nosso consultório, eles mandam mensagem, as mães mandam mensagem, Lu, sou muito grata porque a minha filha está comendo, né, postam no Instagram, é imediato, né? A gente vai trabalhar com essa parte de seletividade alimentar, com a parte de pacientes mesmo que está lá com uma doença degenerativa, o quanto que a gente pode segurar um pouquinho, né? Essa parte de qualidade de vida. Então, eu acredito que assim, quando a gente fala em neurológico, a gente quer otimizar os resultados,
fazer essa desaceleração desse processo que esse paciente está passando e o principal, qualidade de vida, porque quando nos procuram é isso que eles esperam da gente, né? Como eu posso ter qualidade de vida? Recentemente eu comecei a atender um paciente, 50 anos, Parkinson, eh, marido de uma amiga minha, né, uma colega nossa, inclusive, e aí, assim, ele chegou desanimado. Ah, porque tem 50 anos, com Parkinson, e aí vem com toda aquela carga. E aí, quando fez a primeira terapia que fui, expliquei para que servia o laser, como que a gente ia otimizar, e aí no dia seguinte ele já mandou mensagem, né, e a esposa também mandou mensagem: "Olha, muito obrigada, porque você deu uma luz, né, para ele, mostrando que, assim, mesmo que ele tenha uma doença neurológica de base, que ele vai ter vida, né, que vai ter funcionalidade, que vai ter qualidade de vida. Então, eu acredito que é isso que a gente vai sempre passando, né, para os nossos pacientes, cada vez levando mais para alunos, né, o quanto que a gente pode trazer de benefício para o nosso paciente. Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada. Obrigada, Lu. E agora a gente vai na dobradinha de Lu. Eu vou aproveitar a Luciane e pedir para que você. Tem sempre uma pergunta que me fazem, e eu queria que você me ajudasse nessa resposta. Eu sei que você vai complementar todo o seu conteúdo agora. É por que é tão importante fazer o curso completo e não apenas alguns módulos individualmente? E desculpa, só. Oi, Alegre, enquanto você acha aí os seus dois computadores que estão no eco, eu vou já responder sua pergunta. E vou até explicar por que que a Alegre deixou para mim essa parte. Então, deixa eu me apresentar. Eu não fiz um slide de apresentação, mas eu sou a Luciane Soares, tenho minha formação toda em disfagia, principalmente, em gerontologia. Então, pela cara do meu slide, vocês já veem que esse vai ser o meu assunto principal. Eu falo que ainda bem que eu tenho a Lu, né? Tem a dobradinha de Lu aí na disfagia, que a gente consegue falar, trazer várias experiências, vários olhares para a disfagia, né? Então, eu fiz toda a minha formação em geronto, eu fiz especialização, mestrado, doutorado, todo nessa área aí de gerontologia e estudando a disfagia. E eu tenho um grande viés, se é que eu posso chamar assim, de dar aula há muitos anos de anatomia, de fisiologia, né? Para vários cursos da saúde, não só para fonoaudiologia. Então, eu sempre falo, acho que eu sou a pessoa no grupo que mais fala sobre isso, por isso que a Alegra me passou a bola, que para qualquer recurso terapêutico que a gente vai utilizar, a gente precisa conhecer anatomia e fisiologia, né? Então, se eu quero entender, como a Adri começou falando dos nossos cromóforos, né? Então, se eu tenho dentro da minha célula uma organela, que é a mitocôndria, que é o nosso grande cromóforo, quando a gente pensa na irradiação pontual, quando a gente pensa na sistêmica, a gente tem o SOD, a gente tem um outro cromóforo, né? Então, quando a gente fala esses nomes, quando a gente pensa nesse funcionamento, né? É aí que a gente vai entender qual vai ser o efeito da luz naquele tecido biológico. Então, por isso que a Alegra falou que eu fiquei com a parte mais, eu fico com o começo teórico aí no nosso módulo da disfagia, onde eu faço uma revisão dos tecidos fundamentais, né? Então, por exemplo, uma das grandes vantagens da gente utilizar o laser, a fotobiomodulação, é que a gente orienta o processo de cicatrização, porque o laser, a luz, ele atua no tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo é quem faz o processo de cicatrização, né? Então, se eu tenho um tecido que fibrosou, se eu tenho uma cicatrização que não foi adequada, então a gente imagina, vamos juntar todas as falas nossas até aqui.
Se o paciente fez uma cirurgia ortognática, a gente precisa de uma boa cicatrização. Se eu preciso drenar, né? Se eu preciso fazer uma boa drenagem desse edema para trabalhar melhor, para conseguir melhorar a função. Quem é que faz? Onde a gente tem o edema? No conjuntivo, né? Então a gente precisa entender essa questão da fisiologia, os tecidos biológicos, porque toda a interação da luz se dá no tecido biológico, né? Então entender essa relação nos liberta. Em que sentido nos liberta? A gente não vai ter um protocolo decorado, porque a gente não precisa desse protocolo decorado. Na hora que a gente entende que a relação, que a dose que a gente vai oferecer para o tecido vai ter uma função de biomodulação, que vai estimular, que vai inibir, né? A hora que a gente entende essa dose, entendeu a profundidade do tecido, a gente já pensa qual comprimento de onda será o mais adequado. A gente vai usar o comprimento de onda vermelho, a gente vai usar o infravermelho. Isso tem uma relação direta. Existe a afinidade do tecido com aquele comprimento de onda, né? Mas essa relação também se dá pela profundidade dos tecidos. Então, como é que esses tecidos biológicos se distribuem? Então, eu acho que esse também é um diferencial aqui do nosso grupo, porque a gente se preocupa com isso, né? E eu acabo ficando com essa parte de no começo do módulo de disfagia, a gente faz toda uma revisão dos tecidos fundamentais do corpo, né? Para a gente entender. Então, se eu vou usar o recurso, o laser, na paralisia facial, eu estou irradiando o quê? Estou irradiando o nervo, sistema nervoso periférico, né? Então, esse raciocínio ele é fundamental para a gente utilizar o recurso e não ficar preso a protocolos, mesmo porque são muitos os fatores que vão interferir na nossa escolha, no nosso planejamento, na utilização do recurso. Então, por exemplo, se eu pego esse idoso aqui, olha, nem foi de propósito, mas foi uma boa escolha essa imagem. Se eu tenho essa barba aqui, olha, e eu vou irradiar, por exemplo, musculatura supraioide, para trabalhar essa musculatura pensando na questão da disfagia, para melhorar a elevação laríngea. Será que essa barba vai interferir? Então, será que o jeito de aplicar o recurso será o mesmo? Então, se eu decorar que eu vou usar 6 joules do vermelho e o infra, pensando em músculo, o comprimento de onda seria o infravermelho, ele é um tecido mais profundo. Então, o comprimento de onda para esse tecido seria o infravermelho. Porém, os estudos, daqueles vários que a Adri mostrou para a gente, mostram que quando a gente associa infravermelho e vermelho, nós temos melhores resultados com relação ao desempenho muscular, e o desempenho muscular se dará através do exercício, não da luz, pura e simplesmente, né? Então, eu terei benefícios com relação ao desempenho muscular, à redução dos níveis de fadiga, quando associo os comprimentos de onda. De onde a gente tirou isso? Da literatura, né? E aí, se eu então tiver esse protocolo, vou fazer musculatura supraioide, eu vou fazer 6 joules do vermelho e do infra, tá? Vou associar, e vou fazer um exercício, por exemplo, de abertura de boca. Por exemplo, com resistência, tá? E aí eu já sei, 6 joules do vermelho com infra e musculatura supraioide. Mas e essa barba? Como é que é o raciocínio? Então, a nossa ideia no nosso grupo é que a gente consiga sair desses protocolos. Claro que a gente, no curso, procura sempre oferecer os direcionadores clínicos, sempre faremos isso, né? Então, direcionar, ajudar a entender qual é o comprimento de onda adequado, pensando na profundidade do tecido, a dosimetria, né? Mas nunca teremos protocolos fechados. Então, de acordo, por exemplo, com o fototipo, né? A gente vai usar uma dose maior ou menor, isso a gente vai discutir no curso, né? Teremos que usar doses menores. Os melanócitos são cromóforos. Então, a gente tem que entender antes o que é cromóforo, é todo um caminho construído, né? Então, a gente inicia esse módulo da disfagia com essa revisão dos tecidos fundamentais. Por isso que a Alegra passou a bola para mim.
E aí eu começo fundamentando um pouco a questão da disfagia, pensando quais são os mecanismos que a gente precisa, o que a gente precisa para ter uma deglutição funcional. A gente discute os casos clínicos, vê o que a literatura nos traz, e a Lu complementa num segundo momento. Eu geralmente começo o módulo de manhã e a Lu termina o módulo à tarde, e a gente faz todo esse módulo sobre disfagia. Teve uma perguntinha dessa no chat, eu acho que até respondi, e é assim que a gente organiza esse módulo, tá? Então, eu coloquei aqui um caso, só para a gente ter um gostinho, e conseguir fazer um raciocínio. Não estamos nem pensando na fotobio nesse momento, né? Então, se chegasse para nós um paciente com 93 anos, por exemplo, hipertenso, alguém aqui no grupo fez uma pergunta no chat sobre hipertensão. Eu não vou lembrar qual é agora a pergunta, mas por que coloquei esse paciente hipertenso? A hipertensão, os remédios, os medicamentos para hipertensão, muitos causam xerostomia. Temos um trabalho em fotobio falando dos benefícios de se irradiar pacientes que fazem tratamento para hipertensão e que têm queixa de xerostomia. Se esse paciente tem queixa de xerostomia, se ele tem a boca seca, o que isso vai impactar na deglutição? Ele vai ter dificuldade na formação do bolo alimentar, ele vai ter dificuldade para mastigar esse alimento. Fora a saúde da boca, a questão do processo de digestão, que já começa com a interferência da saliva, né, com a amilase salivar, a lipase lingual, que vai preparar esse alimento para ser quebrado, para o lipídio ser quebrado quando chegar no estômago, no meio ácido do estômago. Então, tudo isso, né, são as propriedades são inúmeras as propriedades da saliva, e a gente tem de cara um idoso que tem menos saliva na boca porque toma o antihipertensivo e impacta na formação do bolo alimentar, tá? Então, agora vamos colocar a fotobiomodulação no meio. Nós podemos irradiar glândulas salivares e melhorar a condição, né, o fluxo salivar na boca desse idoso. Então, a gente já associa esse recurso à nossa prática. Podemos fazer exercício de rotação de língua no vestíbulo? Podemos. Vai aumentar a salivação? Vai. E a gente associa o laser, né? Então, só um gostinho aqui para a gente conseguir juntar o recurso terapêutico com a nossa prática. Bom, então esse idoso, continuando aqui o texto, ele evita alimentos muito duros, sobra pedacinho na boca, ele tem preferência por alimentos doces, não sente muito bem o gosto da comida ou sente um gosto estranho. Gosto estranho, provavelmente associado à medicação, né? Prefere doces. A sensação, o paladar no envelhecimento, ele fica mais preservado para o doce do que para o salgado, tá? Existem trabalhos guiando a nossa prática para o uso da fotobiomodulação nesses casos, nas alterações de paladar? Sim, sim. Então, é um outro momento que a gente utiliza esse recurso, né, para melhorar essa condição, para melhorar o paladar desse indivíduo. Então, na hora que a gente aumenta a saliva, a gente já tem uma interferência positiva para a questão do paladar, e a gente ainda utiliza o recurso, né, então a fotobiomodulação diretamente na língua, para melhorar o paladar, né? Ele evita alimentos muito duros, né? Sobra pedacinho na boca. Podemos trabalhar a mastigação, aí a gente passa a bola para a Patrícia. Brincadeira, a Patrícia, né, a MO trabalha muito bem com a questão da mastigação, e a gente da disfagia tem que olhar isso e tem que trabalhar na nossa terapia, né? Então, a gente trabalha e a gente irradia a musculatura da mastigação, temporal, aí a gente tem que tomar cuidado com a questão do cabelo. A gente irradia masseter, dá aporte para esse músculo, né? A gente aumenta o ATP ali disponível para esse músculo contrair, e a gente trabalha a mastigação, né? Então, a ideia de trazer esse caso, nós vamos continuar ele aí, mas a ideia é a gente pensar qual seria o nosso raciocínio fonoaudiológico, porque a gente vai partir deste raciocínio.
vamos partir do nosso raciocínio fonoaudiológico e ver onde a fotobiomodulação pode nos ajudar, né? Como é que a gente pode fazer um planejamento. Tem uma pergunta aqui da interação medicamentosa, né? De maneira alguma, mesmo porque nós não podemos suspender medicação, né? A questão de tanto de colocar um medicamento ou suspender, isso é uma questão médica, né? Então a gente pode discutir condutas com o médico, sem dúvida, por exemplo, nas medidas xerostômicas, né? Então a gente também comenta isso no curso. Se a gente pensa, por exemplo, a atropina, né? A atropina, ela é uma ótima medida xerostômica, só que ela causa, para alguns pacientes, taquicardia. Então, muitas vezes, somos nós, fonoaudiólogos, que vamos propor, por exemplo, vamos intercalar propantelina de manhã, atropina à tarde, propantelina à noite. No dia seguinte, a gente intercala atropina amanhã, propantelina à tarde, atropina à noite. Né? Isso podemos discutir associado a isso a fotobiomodulação, por exemplo, né? Então, ele segue o tratamento medicamentoso e a gente utiliza os nossos recursos, tanto clínicos, né? Quanto os recursos terapêuticos dessa tecnologia toda que a gente tem hoje, tá? Então, a sensação de boca seca, a gente já está usando aqui a fotobio, né? Alimento parado na garganta, pigarro. Então, ele sente que o alimento fica parado, então a gente pode melhorar a constrição faríngea, a gente pode fazer o laser aqui pensando em sensibilidade, né? Se esse paciente tiver um pigarro, seja porque sobrou alimento ali, ele não está fazendo uma ejeção oral suficiente, a gente irradia a língua, pensando agora não em paladar, mas pensando em desempenho muscular. E a gente faz exercício de ejeção oral, né? Para ver se a gente minimiza esse pigarro. A gente pode irradiar a laringe pensando na sensibilidade, né? E aí a gente vê o impacto, né? Olha, esse idoso, é um caso fictício aqui, tá, gente? Inventei isso aqui só para a gente poder pensar em aspectos para discutir. Perdeu peso? Perdeu um pouco de peso, não está comendo como antes, sempre comeu carne, mas fala que não tem muita vontade, acha um pouco duro. Qual é o impacto da gente diminuir carne na alimentação? Não carne especificamente, né? Mas ele sempre comeu carne. Então, a hora que ele para de comer carne, ele vai diminuir proteína. A gente pensa na sarcopenia, né? Que vem com o envelhecimento. Então, se eu tiro proteína, não adianta eu me matar de fazer exercício, que eu não vou ganhar massa. Eu não vou ganhar massa muscular. Então, o laser não vai fazer milagre e o nosso exercício não vai fazer milagre. Então, este também é um fator, a disfagia, a gente tem que lembrar que não é só uma questão pulmonar, né? A gente se preocupa muito com a questão pulmonar, sem dúvida, né? Mas disfagia é qualquer alteração no trânsito do alimento da boca até o estômago que coloca esse indivíduo em risco de infectar, né? De alterar a parte respiratória, de desnutrir e desidratar. Então, na hora que ele deixa de ingerir um alimento por uma queixa, por exemplo, por uma questão mastigatória, né? Por uma questão da formação do bolo alimentar, isso vai impactar na qualidade de vida desse indivíduo e na saúde desse indivíduo, né? E a questão, quando ele fala, a comida não tem mais o mesmo gosto, o mesmo cheiro. Muito nós utilizamos na pandemia, né? O laser, né? A fotobiomodulação para as alterações de olfato e paladar pós-Covid, né? E com resultados excelentes, excelentes. Então, a gente irradiava cavidade nasal, radiação intranasal e fazia estimulação posteriormente, né? O estímulo olfativo, tá? Então, no nosso módulo, a gente tem, né, a Lu traz casos clínicos, utilizando recurso com esse objetivo, eu trago casos clínicos reais, né, também,
E para a gente, esse aqui é um fictício, só para a gente pensar, mas casos clínicos onde a gente teve aí esses bons resultados. E a gente pode ampliar muito, né? Quando a gente fala da disfagia, a gente pensa, vamos trabalhar vedamento labial, vamos trabalhar elevação de véu, vamos trabalhar a constrição faríngea, elevação do complexo laríngeo. Então, a gente pensa muito nesses aspectos que, sem dúvida, são fundamentais. Mas quais os desdobramentos disso? A fotobiomodulação pode nos ajudar, por exemplo, nos casos daqueles pacientes que têm uma rinite na hora que estão se alimentando, e isso vai impactar na alimentação. Então, o laser vem antes do momento da alimentação, a gente consegue, ou na hora da nossa terapia, a gente consegue melhorar a aeração nasal. Ele melhorando essa condição, como a gente estava até discutindo antes de começar a aula, conversando sobre isso, eu, a Adri, a Alegra, quando a gente melhora, quando ele respira melhor, ele ventila melhor. Até questão de alerta, de cognição, isso vai ser influenciado, né? Isso vai ajudar. Então, indiretamente, né, não pensando especificamente na disfagia, mas melhorando a nossa terapia para reabilitar a disfagia, a gente tem vários benefícios com o uso da fotobiomodulação. Bom, então acho que esse era um cheirinho aí, por falar em reabilitação olfativa, né? Um cheirinho do que a gente pensa em discutir com relação à disfagia e essa questão de tecidos, que a gente faz essa revisão no meu módulo especificamente. E agora a gente tem a nossa última parceira aqui, né? Que é a Ana, Ana, que já Carolina está aí. Bucci, já está a postos aqui, sim. Ah, como ela é a última, nossa última professora a falar, eu só queria dar uma rápida informação. Eu coloquei no chat o link para fazer a inscrição, garantindo a vocês um desconto. Quem fizer o curso, quem fizer a inscrição através deste link, tem o desconto nas mensalidades. Ana, com você agora. Olá, boa noite, Carol, só para corrigir, Carol Butti, estou aqui. Vamos lá, muito bem. É, Alegra, por favor, você precisa me habilitar para Ah, vou compartilhar a te tela. habilitar, tá ótimo. Achei que eu já Minha, tivesse, mas tá vamos lá. bom. Bom, que honra de falar depois de todas essas professoras maravilhosas, fazer o fechamento aqui da noite. Espero, então, também atender as expectativas. Vou ser breve, mas bem objetiva, tentando pensar assim ao máximo quem está vendo também hoje, todo mundo falando, ouvindo pela primeira vez, né, falando de fotobio. A fonoaudiologia teve um grande presente de receber esses recursos hoje, que todo mundo aqui é ciente, muito forte, né, de quanto que é um recurso complementar, mas que é o que a gente fala, é a luz mágica, né? Eu vou sair aqui um pouquinho, eu tô com medo que a minha internet estava instável hoje, aí, para não me atrapalhar. E, de fato, né, eu vou falar aqui da área da fala e puxando a sardinha, a área da fala infantil, que é onde eu fui mais sendo direcionada ao longo agora da minha carreira de professora. E é o que eu brinco que é a luz mágica para as crianças, vamos pôr a luz mágica para você falar mais bonito, para todo mundo entender mais o que você fala. E realmente parece mágico, como a Patrícia falou, parece mágico, porque é impressionante o efeito como ele contribui para o nosso trabalho, assim, principalmente quando não tem uma, assim, quando melhora a estrutura de fato, né, para preparar para o seu trabalho. Então, vamos lá. Aí como é que fala, assim, né? Uma graça aqui, para quem não imagina como que é, a gente consegue aplicar até dentro da boca. Então, é extra e intraoral, laríngeo e tudo mais. Então, para quem não me conhece, sou a Carol Butti, Ana Carolina Butti. E eu sou mestre em fonoaudiologia pela UFSC, que inclusive assim, a minha dissertação foi na área motora da fala, né? Foi nos casos de atraso motor de fala para aplicação REST, e o meu projeto para entrada foi com a proposta de fazer a aplicação da fotobio nesses casos, né? Mas era muita coisa, então acabou saindo, a gente não tem ainda as publicações diretamente na fala, são um desafio.
Então, o raciocínio clínico todo para poder fazer a aplicação, né, além do caso em si, trouxe aqui até, baseado nos artigos de performance muscular, né, no entendimento sensório-motor. E eu sou especialista em MO, eu vim da MO e disfagia. Depois, né, no meio da minha carreira, fui transitando para a área de neuroadulto, neuroinfantil, até chegar hoje nos transtornos da fala. Então, me ajudou muito, que a minha formação de fotobio eu estava, né, vendo e lembrando, começou em 2016. Eu fiz os primeiros, assim, meus primeiros cursos nessa área, também não parei mais, já fiz muitas horas de estudo nessa área. Então, a gente não pode parar, porque que bom, né? Sempre se atualiza, mas eu fui primeiro de outra ordem, quando eu ainda estava nessas outras áreas. E aí estava entrando na área da fala, então me ajudou bastante por conta disso. As formações na fala e atualização hoje estão bem grandes. Mas também, matando a curiosidade, eu acrescentei aqui, entendendo que essa fotobio, né, a tal do laser, de fato, é uma faixa de luz visível, mas que atinge, né, comprimentos de onda discrepantes, aí quando a Lu própria falou, né, da luz vermelha e infravermelha. Então, a gente vai ter que ter o raciocínio clínico para saber que configuração que a gente vai usar ou fazendo a combinação deles para o que você vai querer. E dentro disso, o que faz? Porque são perguntas, não só que eu imagino que é a dúvida de vocês, mas são perguntas que os pacientes, os familiares, os pais fazem, né? Mas o que que faz isso afinal, né? Basicamente, ele traz energia para a célula, ele gera ATP, ele age lá na mitocôndria, mas trazendo energia à célula. Então, o que o corpo, quando a outra Lu falou assim, eu vou melhorar a qualidade de vida porque a depender em quem você vai aplicar, é aquilo que ele tem para dar também. Ele não vai fazer a mágica de fazer um milagre de cura, vamos pensar assim. Ele vai melhorar dentro do que o organismo pode oferecer. Então, quem é o seu paciente? E o raciocínio, né? Ele é baseado dentro de toda a aplicabilidade que você vai fazer no caso, na área que você vai atuar, mas vai fazer muita diferença, seja o equipamento que você tem, o raciocínio que você vai fazer do comprimento de onda, dessa potência, a área que você vai aplicar. Então, o sucesso também da aplicação, né, além do que você vai atuar, aliado a ele, isso também, toda essa dosimetria, esse raciocínio, vai fazer muita diferença também, né? Eu que já apliquei em muitos casos, já há muitos anos, realmente, assim, até hoje a gente tem que ter todo um cuidado de fazer uma aplicação desde, né, de tudo, desde a proteção do aparelho no paciente, do uso do óculos, mas da forma que você vai aplicar e a configuração que você vai fazer. Bom, dada essa introdução, vamos agora falando no que interessa do que eu vou falar no módulo, dar a formação para vocês ali no módulo. Porque toda essa formação, a intenção é que, de fato, depois desse raciocínio clínico, você consiga o que que você precisa, o que que você vai fazer. E aí, na minha área, eu preciso muito aliar vocês ao raciocínio da área da fala, que está muito também novo e atual hoje. Então, nessa área, é possível fazer a aplicação sistêmica do ELIB que elas falaram. Hoje a gente tem a pulseirinha, perdão, não está aqui comigo, que é o ELIB. Para as crianças é maravilhoso, porque elas não precisam ficar paradas, elas podem se mexer, brincar, e o ELIB traz. Nos casos de TEA, nos casos dos transtornos do neurodesenvolvimento de uma forma geral, que acarretam nos transtornos motores de fala muitas vezes, vai muito bem, existem protocolos até já do TEA também, porque eles geram muito estresse oxidativo. Olha lá, ai que bom, a Adriana tá com ele mostrando ali para quem consegue ver, porque como eles geram muito estresse oxidativo, radicais livres, então é uma atuação que ajuda, e como na área dos transtornos motores de fala a gente faz terapias intensivas, tem 10, 12 sessões seguidas, a gente consegue fazer essa aplicação associada. E a aplicação local, vamos ver, né? Mas falando das crianças, então, puxando a sardinha, como eu falei, a gente traz, assim, eu tenho 100% das crianças aceitam, eu nunca tive nenhuma criança que eu não consegui aceitar, porque a gente tem que entrar no universo delas. E aí, assim, a gente tem que rebolar como terapeuta infantil que somos, para poder trazer, assim, estratégias para elas aderirem. Então, existem, aqui é quando eu ainda tinha ainda não tinha, nem existia o ELIB.
E aí a gente vai, faz o rebolado, canta a música, conta a história, brinca, rapidinho passa 8 a 10 minutos, existe toda né, uma forma de se calcular para as crianças, não é igual de adulto. E nas aplicações locais, eu vou falar no módulo de todos os transtornos dos sons da fala, porque se nos TMF a aplicação já vai ser super bem-vinda, em outros transtornos, né, como casos de R, fonológicos, alterações miofuncionais que trazem o CC, né, trazem as questões de fala, CC e tudo mais, então a gente faz com o pé nas costas. A aplicação aí, nossa senhora, é quase que quase não, todos, né, têm efeito imediato. Realmente foi feita na hora. Mas a apraxia de fala, falando principalmente, e a disartria, elas dificilmente, hoje a gente já sabe, é quase raro que não tenha associação com outras demandas, outras comorbidades. Então, além delas geralmente terem transtornos do neurodesenvolvimento, elas também têm a questão de ter outras demandas na nossa área. Então, na apraxia de fala, principalmente disartria, a gente tem né, a chance da criança também ter apraxia oral, né, que é não verbal, questões de seletividade alimentar, disfagia, as questões da saliva. Então, de várias ordens, podem também ter demandas outras que o laser também é super bem-vindo, né? Então, como eu falei, eu quis ilustrar aqui, né, dentro de tantos artigos que tem, esse artigo foi um artigo que me ajudou bastante. Ele faz uma revisão integrativa, então, sobre desempenho muscular, e aí a gente consegue perceber que não existe um consenso, não existe só um caminho, não existe só um certo e errado. Então, a gente vai encontrando dentro do nosso perfil, dentro de protocolos, né, que são possíveis, a gente sempre traz, lógico, a gente fala muito de raciocínio, mas traz protocolos, né, os protocolos que já funcionam com a gente, as possibilidades. Então, dentro da área da fonoaudiologia, a gente vai encontrando já caminhos que já tem mais sucesso, mas que sim ajuda a gente a entender. Esse artigo me ajudou bastante, e que é o que eu falei em relação à dosimetria. Vai depender muito onde vai ser a aplicação, a forma que vai ser aplicada e o que você quer. E que existe uma discrepância muito grande ainda na área sobre dosimetria. Tem artigos também falando muito no TEA, mas mais como citaram aqui também, transcraniana, de outras ordens também, a gente tem aí vários universos para explorar. E aí, falando em relação à aplicação, só para reforçar e não esquecer que a gente tem que olhar de várias ordens as demandas de fala, até para entender porque se eu estou com uma demanda de fala porque está em linguagem, por pré-requisitos ainda a ser trabalhados, não é nem hora para eu fazer a aplicação de fotobio. Então, cuidado aí que a luz mágica também não você vai fazer associado ao trabalho da fala. Então, tem hora, se você ainda está em habilidades auditivas, enfim, tudo tem hora, né? E reforçando aqui também sobre a tua aplicação, apesar das aplicações serem diferentes, o quadro de Scherberg traz para a gente a relação causal, como é diferente, e os diagnósticos hoje, como estão tão também hoje variados, né? Que bom, dentro de todos os diagnósticos, tem sucesso, tem bons efeitos no trabalho associado à fotobio. E aí a gente vai a cada um dar a demanda necessária, que a conduta, a terapia é diferente, o planejamento terapêutico é diferente, apesar da aplicação da fotobio ser muito similar, muito parecida, aí o que você vai fazer da intervenção que vai dizer. Porque a causa muda, a intervenção muda, e aí a sua aplicação precisa ser condizente com o que você vai fazer. O grande cuidado que a gente tem que ter, o que eu estou falando aqui, não é aplicação de MO, não é aplicação de MO para fala, exercícios de MO para fala. Hoje, se você for aplicar isso é porque você está entrando dessa ordem, nessa sua criança nesse momento, mas para a fala é trabalhar a fala. Até quando a gente vai fazer algo sensório-motor, você aplicação sensório-motora da fotobio, e faz uma intervenção, ó, com recursos e trabalho de fala. Eu não estou ouvindo o meu som do vídeo, vocês estão ouvindo? Deixa eu arrumar aqui. Vou arrumar porque eu trouxe mais um vídeo. Teve uma hora que eu estava mexendo aqui por conta de... Mas aqui... Não, deixa eu voltar rapidão, peraí.
Deixa eu só ver se foi aqui que eu tirei alguma coisa. Porque eu pus Sherry Sound. Tá. Ué, que estranho. Deixa eu ver de novo. Vai, Aí, mexe, agora sim, né? mexe, 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 mexe. Vai, vai, pode pôr. Gruda, 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 gruda a língua bem aí pra falar. Globo. Ela não foi pra fora, ela subiu. Muito bem. Então, o que que acontece? A gente sempre faz, né, as maiores publicações e a gente percebe pela experiência que, de fato, faz todo sentido a gente fazer a aplicação no início da sessão, diferente de eletroestimulação, por exemplo, que a gente pode fazer durante. Os maiores efeitos a gente tem antes do início no início da sessão, e aí segue toda a intervenção que a gente faria nos casos. E aí eu vou mostrar aqui quando eu faço toda a intervenção bonitinha aqui, eu fiz a aplicação. Olha lá, eu já consigo ter o efeito. Casos de R é super bom a aplicação da Photobio. Já puxando a sardinha, né? É laser e terapia REST também muito bom. Prato. Ó, Prato. Prato. por que que eu falo muito da aplicação sensório-motor? Porque ele sente melhor e o que que ele faz de efeito na fala? Ele dá uma condição de uma melhora do movimento, uma precisão, a amplitude necessária. É muito bom quando a gente tem aplicação, assim, eu que tenho a referência de atuar antes do laser e depois, essa questão da precisão do movimento dos lábios, da língua, da própria mandíbula, ela é muito melhor, né? O que a criança, ainda mais criança, que nem sempre é tão ativa, assim, nem sempre consegue compreender tão bem, a gente não adianta ficar explicando muito. A Photobio já faz o milagre de ir lá dar uma estrutura que ajuda a melhorar demais, e aí ela tem condições de fazer o trabalho de imitação e repetição que exige da terapia de fala. E dentro dos transtornos motores de fala, apesar de a causa não ser na boca, apesar da causa ser de ordem neurológica, a gente vai fazer pela aferência, né, o efeito de melhorar essa amplitude e aí sim organizar melhor essa aferência com a eferência. Então, aqui é onde mais, assim, auxilia essa aplicação, porque a gente consegue dar... Eles têm muita dificuldade de amplitudes, né, de coarticulações dos movimentos, de transições dos movimentos e de percepção. Então, isso ajuda bastante. Então, nos casos de TMF, a gente pode ter essas condições de apraxia oral, então, falando primeiro, né, que está muito relacionado a esses não verbais, que tem essas questões de saliva, disfagia, essas dificuldades de transições de movimentos não verbais. Então, aqui já tem um trabalho bem forte associado à Photobio. Quando eu vou fazer os princípios de aprendizagem motora para fala, mesma coisa, eu vou fazer a aplicação no início da terapia e fazer toda a estrutura dos princípios de aprendizagem motora. Então, a gente vai trabalhar muito forte aqui, principalmente na fase de aquisição. Então, para quem ainda nunca ouviu falar, sim, aí quando eu for aplicar prompt, as técnicas do DTTC, do REST, a gente associa, então, a aplicação. Então, não é só pôr o som. Hoje, a gente já sabe que, então, não é só olhar para fonema, então a gente consegue melhorar a precisão de fonema, mas a gente vai olhar para as estruturas, né, de lábios, de mandíbula, controle labiofacial, controle lingual dentro de sequências de movimentos e prosódias. Isso é hoje o diferencial do trabalho de fala. E por isso que a Photobio vai ajudar, porque a gente precisa, ó, dar amplitudes de movimentos nessas combinações dos movimentos. Então, é por isso que tem tanto ganho. A gente consegue ajudar a fazer a dissociação da língua da mandíbula, a dissociação do lábio da mandíbula, a retração necessária que o lábio exige, a protrusão necessária. É assim que a gente vai olhar para conseguir ver o efeito, inclusive, da Photobio.
Então, as aplicações locais, elas não vão ser apenas olhando para a performance muscular, a gente vai fazer essa aplicação na grande maioria das vezes, mas esse cuidado e atenção, que em muitos casos precisam aplicação sensorial também, porque eles não sentem o lábio encostando no lábio para fazer o que a gente precisa, a língua encostando no palato para ter o ponto que a gente precisa. Então, a gente vai precisar também ter esse cuidado de fazer. A aplicação supra-iode também acontece. Crianças com dificuldade no vozeamento, né, os pares surdo-sonoros, não, a gente já sabe hoje que não é só falha na discriminação auditiva. Quando tem de causa motora, ela também tem dificuldade na cooptação mesmo glótica. Então, ela não consegue trazer ali a área epiglote, fazer o fechamento para fazer o vozeamento. E aí sim, também a aplicação pode ser bem-vinda e já tive sucesso nesse Oi. formato. Só. Esse óculos de quem é? Fio. Tem prova hoje? Sim. Depois desse número, qual é? 5. E depois? 6. E depois? 7. Você sabe quando vai ter prova? Eu sei. Então, só para ilustrar didaticamente, eu apliquei só ali o laser e filmei. Ação de laser. Veio só você hoje? Só. De quem é esse óculos? Perdão, o vídeo anterior eu não tinha feito nada, ele chegou, eu filmei. Agora eu fiz a aplicação e filmei. Seu. Você tem 18 anos? Sim. Que número é esse? 5. Eu quero que vocês se atentem ao que eu falei, não sei se já tá dando para perceber. Então, agora o som tá um pouco mais preciso, a saliva ele conseguiu deglutir, e agora ele tá fazendo uma retração, trazendo o fluxo, agora até o fluxo aéreo tá bem certinho agora anterior. Depois ele? 6. E depois? 7. Você sabe ir embora daqui? Laser mais treino das palavras. Você veio sozinho? Sim. Veio só você? Só. Que número é esse? 5. E depois? 6. E depois? 7. De quem é esse aqui, óculos? Seu. Você sabe ir embora sozinho? Eu sei. Muito legal, né? Esse é o caso de disartria com apraxia, mais velho, mas de um modo geral, assim, tem muitos vídeos, né? Eu trago no módulo, eu gosto de trazer concreto, tem muitos vídeos de fala aí, assim, para a gente acompanhar antes e depois de várias ordens, e acho que dá um incentivo para, né, conseguir visualizar e entender. E que é isso, quando a gente vai partir para esse tipo de resultado, é porque eu preciso olhar, não é sair aplicando em todas as estruturas, em tudo que tem para fazer, todos os protocolos. Eu tenho que olhar qual é a estrutura que eu vou fazer, qual é a configuração, qual é a necessidade que eu tenho de aplicação, né? Que tipo de, então, configuração que eu preciso fazer, a vermelha, infravermelha, combinação. E que energia que eu vou colocar aqui? Hoje já mudou, ó, a atualização é tão necessária que é assim, quando eu aprendi, era um tipo de configuração aqui de energia. E agora a gente já tem outro olhar, já modificou, já fiz uma atualização que já tem outro olhar aqui de dose também. Então, que bom, né? Que bom a gente poder estudar e ver tudo isso. E super apoio fala que vocês trouxeram, Alegre e a Lu, assim. Muita gente, quando vê o meu módulo de falar, posso fazer só o seu módulo? Eu também sou muito a favor de fazer a formação, porque comigo foi assim. Eu aprendi a fazer o raciocínio clínico fazendo a formação completa. E aquela história, né? A gente leva para a vida. Não só na aplicação da fonoaudiologia ajuda para tudo, mas, ai, gente, olha, é tão bom isso. Eu levo para casa direto, eu uso em mim, eu tenho uma autoimune, eu uso. Meus filhos não ficam mais doentes, porque eu uso em casa direto, ficou resfriado, daí eles falam, se machucou, mãe, eu preciso de laser. É uma beleza, assim, olha, quem somos nós antes e depois de laser? Que bom, né?
Fica o convite quem não me segue. Aqui é o link da inscrição para quem ficou interessado, então. A Alegra passou também mais informações aí no chat, valores. E nos vemos, então, na formação, no módulo. Sucesso para todos vocês. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina Bucci, maravilhosa. Aliás, todas vocês trouxeram a contribuição, puderam passar um pouquinho do que vai ser o curso. Serão 8 módulos, as aulas acontecem uma vez ao mês, um sábado ao mês, de 8 às 16 horas, e a gente convida vocês para estarem conosco. O início é no dia 24, agora em fevereiro, a gente optou em fazer essa aula antes do carnaval, porque vai ficar super espremido. A gente vai voltar já na semana, e aí seria interessante que a gente já pudesse ter já os alunos inscritos, até para que a gente possa já mandando as informações, escrever na plataforma, passar todo o conteúdo. E nós temos uma plataforma, a plataforma da Fonotrade Academy, onde todo o material é colocado, as gravações. É importante a gente dizer o tempo de gravação. É um curso de 8 meses, as gravações ficam à disposição do aluno por 12 meses. Então, durante um ano, vocês têm acesso às aulas. Então, eu já fiz agora, coloquei aqui, a aula será online, o curso será online, ao vivo, o que permite essa troca e essa interação tão importante. As gravações, elas são fundamentais para a revisão. A gente entende que muitas vezes a gente tem compromissos e a gente acaba faltando, mas a gente convida vocês a estarem presentes durante a aula, com trocas e contribuições. Sempre é muito importante essa troca, é muito importante que vocês tragam as suas dúvidas. É para isso que nós oferecemos o curso ao vivo, porque fica muito mais rico e a experiência de cada um acrescenta na formação. O curso ele está com desconto no site, o preço é um preço que não está sendo oferecido para vocês agora. A gente está dando coloquei aqui um link, vou colocar novamente um link para a taxa de inscrição. A nossa inscrição é de R$ 50, e aí garante a vocês o desconto nas 8 mensalidades. Alguém me perguntou se ex-aluno tem desconto? Claro, ex-aluno Fonotrade tem cartão fidelidade, e quem faz aniversário também tem presente da Fonotrade. Então, respondendo uma pergunta que me fizeram, a Fonotrade já existe há muito tempo, os nossos alunos já são nossos alunos há muito tempo, e esse carinho é o mínimo que a gente pode fazer para reconhecer todo o carinho que vocês dão para a gente. O valor mensal, 300, no site está 390, com desconto aqui 350. Quem fizer na inscrição da matrícula, que é o valor de R$ 50, hoje o que vocês precisam fazer é só preencher a taxa de inscrição no valor de R$ 50, que isso já garante a mensalidade com desconto para vocês. Quem já fez o curso tem um preço diferenciado. Você faz essa inscrição, Gabriele, e a gente entra em contato e já te passa o desconto de aluno que já fez a formação. Isso acontece muito, isso acontece de montão. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque nenhum módulo se repete. A gente fica querendo entender por que a gente não pode mandar o mesmo material da aula passada, né? Que foi há tão pouco tempo, porque os nossos cursos eles acontecem sequencialmente. Mas não, o professor sempre muda o conteúdo, muda os slides, muda tudo. Então, quem repete, quem fizer o curso novamente já vai ter uma aula diferente. E também porque a cada ano a gente introduz um conteúdo diferente. Ano passado, a gente introduziu alterações motoras da fala, esse ano a gente está introduzindo zumbido, e é muito importante porque a formação ela fica mais completa. E à medida que a gente vai introduzindo, a gente também introduz em função do pedido do próprio aluno.
O aluno, durante a formação, traz solicitações e a gente tenta encontrar o melhor profissional para atender essa demanda do nosso aluno. Queimados, está vendo? Ano que vem já vai ter queimados, está vendo? Eu adoro isso, gente. O curso começou com 4 módulos, agora já tem 8. Olha que bacana. Isso é maravilhoso. Então, a chave de Pix eu vou colocar agora, é o CNPJ. Vocês podem fazer também a inscrição, os R$ 50, pagando pelo Pix. É 02, vou botar aqui, 5, 6, 6, 6, botei até sem tracinho, que é para não ter erro. Tá? 02, 576, 686, ao contrário, 99. Sim, ela é reconhecida como curso. Quem é que está à frente da foto? Lu, você que está à frente. Tem uma A quantidade gente, mínima a de gente não tem horas? uma recomendação mínima de horas, mas a gente, por exemplo, no parecer que a gente fez pela SBFA, a gente não tem isso, né? Não limita um número específico de horas, mas o que a gente enfatiza é a necessidade de ter uma formação, entender o recurso. Então, por exemplo, não dá um curso sem o que a Adriana traz nesse módulo inicial, onde ela explica toda essa questão da luz, e depois a gente vai fazendo os links com as respectivas áreas. Então, assim, não se pode fazer um curso só de eu quero só fazer para zumbido. E você não tem nenhum embasamento, entender o que é a técnica, o que é o recurso, o que a luz faz nos tecidos. Mas não existe um número determinado. Tem que ter, por exemplo, 30 horas semanais, 30 horas de curso. Não, a gente não tem esse número, mas no nosso parecer, na própria resolução do conselho, fala de uma formação específica, onde o terapeuta, o fonoaudiólogo, seja capaz de colocar na sua evolução, na casa do paciente, qual foi o comprimento de onda que ele utilizou, qual foi a dose, né? Então, a energia, tudo específico. Então, se uma pessoa não tem uma formação, ela não consegue colocar isso no prontuário do paciente, tá? Exatamente. A gente, eu acho que está mais do que demonstrado que aqui o nosso intuito é passar raciocínio clínico. Sem dúvida. Não adianta a gente fazer um curso de 10 horas, 20 horas, e que passem só, como a Lu mesmo falou, protocolos, sem que você consiga entender exatamente o que está sendo feito. Porque depois fica fácil até você. Fica fácil. Exatamente, você pensar em cima da. Aliás, a fonoaudiologia é assim, né, Lu? A gente não pode fazer. Vamos fazer exercício. Eu lembro da Irene, a Irene Marquesan. Ela ficava assim, indignada quando o aluno pode passar os exercícios. Ela, meu Deus, mas se você entendeu o que eu estou falando, você não precisa do exercício. E isso é uma verdade. Claro que a gente acaba criando as nossas estratégias para poder fazer o tratamento, Sim. mas pelo seu raciocínio clínico. Então, é fundamental que isso fique claro. O intuito dessa aula inaugural é exatamente essa. Que a gente mostre para vocês como é que a gente pensou e organizou o curso. E outra coisa, a sala tinha, sim, condições de receber mais de 100 alunos, já não sei por que motivo, a nossa sala tinha uma abrangência até 500 alunos, não sei se por algum motivo os alunos não entraram por uma dificuldade da internet, a minha realmente, não sei se vocês perceberam, eu caí 3 vezes hoje, mas eu já estava com o celular. Então, eu queria também deixar esse recado para vocês de que a gente não teve o cuidado de manter uma abrangência maior, tá bom? E eu queria também dizer que a lista de presença pode ser feita através do link, o documento que eu coloquei aqui. Não sei se vocês já perceberam no chat, vocês podem preencher esse documento com as informações para que o certificado saia com o nome correto. Eu não tenho condições de fazer o certificado com o nome que está aqui
no chat, porque muitas vezes não é o nome correto e completo, tá bom? E aí eu queria deixar vocês. Sim, esse valor de 350 já é o valor para vocês bruto. Quem tem cartão fidelidade, e eu vou explicar para vocês o que que é o cartão fidelidade, é o cartão que nós oferecemos para o aluno que realiza cursos e que vem acompanhando a Fonotrade. Então, acima de 10 horas de curso, você já recebe 5% de desconto. Acima de 50 horas, você já recebe 10% de desconto. Esse cartão ouro, e nós temos agora o cartão diamante, que são 12% de desconto. Então, além dos 350, o aluno que já frequentou os nossos cursos e tem o cartão de fidelidade pode usufruir, sim, de mais descontos. Tá? Por isso, eu não quis dar o preço final agora e só coloquei o link da inscrição. Ou CNPJ, através do Pix, vocês podem fazer a inscrição e cada um individualmente pode ver o valor correto da sua mensalidade. Tá bom? E se alguém tiver mais alguma dúvida, que bom, Marielle, vai te repetir a formação. Gente, isso é muito bom, saber que alunos que já fizeram estão aqui ouvindo os nossos professores e querendo repetir. Então, isso é a prova de que é bom, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Principalmente em relação à inscrição também, estou aqui à disposição. Sim, é rico, é bem rico, a formação é bem rica e completa. É isso que é importante. Certo, pessoal? A gente vai se falando pela. Ah, estou vendo aqui que tem mais. O valor de. A taxa de matrícula pode ser paga hoje, garantir desconto? Sim, essa taxa precisa ser paga hoje, sim. Ou você me manda uma mensagem, coloca a mensagem no grupo que quer realizar a sua inscrição, coloca o seu nome lá, que a gente entra em contato, tá bom? A gravação fica por 12 meses. O valor normal e o valor 390 é a mensalidade normal e 350 a mensalidade com desconto. A presença, obrigada, Ana. Eu caí e perdi, mas acontece que você colocou aqui. Gente, a Ana Carolina Butti colocou aqui o link do documento que vocês precisam preencher para a lista de presença. Quem já foi aluno, é só informar na inscrição. Sim, a gente tem seus dados e a sua informação. Até porque você já deve ter o cartão fidelidade. Se ainda não tem, é só pedir, porque você vai receber o seu desconto. Claro, quem faz aniversário sexta-feira tem presente, sim, com certeza. A gente encaminha por e-mail o presente de desconto. Vocês têm um desconto. Quem faz? Adorei a carinha com o coração. Quem faz aniversário, a gente manda por e-mail o presente do mês. Se você não recebeu, não tem problema. Entre em contato com a gente, só confirma seu aniversário que você vai ter o seu desconto do mês, o presente do mês, sim. Tá bom? Então, gente, sem mais, eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Eu estarei no WhatsApp da aula inaugural. Então, se vocês quiserem continuar a conversa conosco, podem mandar que eu já respondo pelo WhatsApp da aula, tá bom? Vou colocar tudo no grupo de novo. Eu já botei, mas eu vou botar tudo de novo no grupo. Eu não sei por que o que fica lá em cima ninguém vê. Mas a gente faz assim. Eu vou falar com vocês pelo grupo do WhatsApp. E quem está aqui e não está no grupo, no Linktree da Fonotrade tem
o link do grupo. Então, vocês têm condições de entrar lá e a partir de lá a gente conversa e resolve tudo, tá bom? Então, beijo para vocês. Um agradecimento muito especial às minhas professoras, que são sempre companheiras e estão sempre disponíveis em trazer seu conteúdo e compartilhar seu conhecimento. Cada uma de vocês, o meu carinho especial, Adriana, Luciane, Lu, Lu Paz, Ana Carolina, Patrícia, e quem não pôde estar aqui também, né? A Júlia, a Vanessa, mas olha só, todas que fazem parte dessa equipe maravilhosa e tem um comprometimento de trazer essa formação completa e que com consciência e com profissionalismo. Beijo para vocês, eterna gratidão. Obrigada e boa noite.